eu vou falar um pouco aqui rapidamente, questão da arte e tecnologia e do contexto. Esses trabalhos são eles, a Wikipedia, que eu realizei junto com o Edgar Franco, que está aqui exposta na exposição, que vocês podem acessar e tal, que é uma enciclopédia que parte de pressupostos insignificantes, né? Não sei se o Edgar vai falar alguma coisa. Não, né, Edgar? Não vai falar sobre a Wikipedia. Mas é um trabalho que está dentro dessa mesma lógica, vamos dizer assim. Né? E se os três trabalhos que eu vou falar aqui é o Nome, o Grampo e o Cartas. Né? O Cartas ele também está exposto, né, aqui, que os três são três trabalhos que são realizados em conjunto com a Soraya Brás. E por último, né, um resultado mais recente é o livro Control Art Del, Distúrbios em Arte e Tecnologia, que foi lançado há pouco tempo, por sua perspectiva, que tem aí, digamos assim, um panorama de questões que envolvem a produção desses trabalhos, né? Inclusive também outros projetos meu e do Edgar também. O Encontro Arte Del, né, esse termo, né, ele evidentemente é conhecido de todos, né, a partir do Ctrl Alt Del, né, que sempre aquela situação, né, quando a gente está lá com o computador, né, deu aquele pau, né, lá no Windows e tal, aí você vai lá, pega aquelas três teclas lá do sistema, pega, e aí o sistema ele se reinicia, né, ele parte, digamos assim, a fazer uma reavaliação, né, daquelas diretrizes, né, que ele funciona, para daí você justamente ter o restabelecimento do sistema, né, vamos dizer assim. A nossa preocupação nesses trabalhos é o distanciamento dos discursos apologéticos, discursos, digamos assim, entusiásticos e deslumbrados em relação à tecnologia, né. Acho que ontem foi muito bacana a fala do Cleomar, especialmente ao final, em que ele justamente falou sobre a questão do encantamento, né, dos trabalhos de arte, mesmo trabalhos que não sejam no âmbito das artes, que vão, né, ter essa situação de encantamento. Né. Para nós o que interessa justamente a situação em que você tem uma postura crítica na apropriação desses meios. Né, que você apropria desses meios, você faz uso desses meios, porém você permanece aí com uma postura crítica. A nossa discussão aqui ela vai estar centrada especialmente na ideia do contexto. Então, nossa preocupação nesses trabalhos que eu vou apresentar é pensando o contexto acima de tudo social, mas também o contexto, ao mesmo tempo, tecnológico e econômico também. A gente faz uso aí também da estética relacional, do Bourdieu, que vai trazer para a discussão da arte contemporânea, né? O Bourdieu ele não fala de arte de novos meios, pelo contrário, até ele tem uma postura extremamente até preconceituosa, né? com esse tipo de produção. Mas é interessante porque ele vai colocar essa questão do contexto como algo fundamental nessa produção artística presente hoje. Né? E uma coisa que ele vai falar é que o artista é um indivíduo que toma um trem em movimento, né? Ou seja, ele vai habitar as circunstâncias que o presente oferece para transformá-lo em um contexto de vida e em seguida torná-lo seu próprio universo de criação. Né? E aí ele vai complementar isso, né, dizendo que embora não possam simplesmente possam, né, acho que está errado, né, não possam simplesmente ser julgados em base pelo seu contexto, mas sim esteticamente com base em referenciais artísticos e tal, né. Então, acima de tudo, esses trabalhos eles vão ser pensados desde as circunstâncias e relações em que foram concebidos. E aí nós percebemos o seguinte, né, que uma das discussões também presentes no uso do telefone celular era a questão social da inserção dessa tecnologia, desse dispositivo, no âmbito dos espaços públicos, né, no âmbito das relações interpessoais aí, né, que acontecem. Né? Então, o que acontece? O segundo contexto que começa a nos preocupar é o uso do telefone celular por pessoas intrusivas. Né? Pessoas intrusivas, que nós chamamos aqui, basicamente são os chatos. Né? Todo mundo, quando você deve ter passado, né, por uma situação dessa,
Né? Você está, sei lá, no ônibus, né? Está em algum lugar, aí chega um cara lá, você sabe que eu fui, não sei aonde, vai, começa a contar uma coisa, outra coisa, sei lá, da vida dele, seja lá o que for. Sem se preocupar, digamos que ele está num local público, né, em que ele, enfim, né, ele poderia zelar um pouco mais até mesmo pela sua própria privacidade, né? Então nós começamos a pensar um pouco nisso, nessa questão do intrusivo, né? E aí a gente tem aí algumas questões, né? Por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tem essa, que nós podemos até considerar como invasão, né, da radiação eletromagnética, no uso desses aparelhos, a gente também tem aí esses comportamentos sociais abusivos, em alguns casos, né, envolvidos no uso da telefonia celular. Então essa é a nossa preocupação, né, somado aos penduricários, aos chips, né, eles dão origem a um outro trabalho, que é o GRAMP, que é um trabalho que nasce um pouquinho depois do roaming, em que, além daqueles sensores, aqueles chips que acendem, né, de maneira febril e tal, que a gente se apropriou deles, né, a gente também vai ter aí um sistema, que é um sistema baseado em Arduino, né, em que quando o sujeito tem lá o trabalho, né, o GRAMP, né, então quando o sujeito vai lá, utiliza o telefone celular próximo ao GRAMP, além de você ter essas luzes que acendem e tal, essa coisa toda, você vai ter também um sistema em que nós temos conversas pré-gravadas, conversas que nós gravamos em espaços públicos. Então nós fizemos uma série de gravações dessas pessoas sem que elas soubessem e criamos um banco de conversas, né? Nós criamos um banco, fizemos algumas edições, algumas das falas, para não ter nome de ninguém, enfim, né? Nossa intenção não era identificar os inclusivos, né? Nossa intenção era somente problematizar essa questão. Então aí nós fizemos essas gravações, colocamos essas gravações aí num banco de conversas intrusivas, conectamos isso a uma placa Arduino, em que nós tínhamos nessa placa justamente um daqueles penduricários, um daqueles chips presentes, né, no telefone celular, conectados à placa, que justamente era o sensor de radiação que efetivamente fazia com que aquele sistema fosse acionado. Ou seja, toda vez que alguém usasse o celular perto do GRAMP, o trabalho ia reagir com conversas intrusivas, né? Essa é a ideia do GRAMP, né? E o nome é óbvio, né, GRAMP, porque a gente realmente grampeava as pessoas ali naqueles espaços, né? A gente teve um apoio fundamental na realização desse trabalho, que são dois artistas, que é o Sérgio Bonilha e a Luciana Urban. Bom, aí o que acontece, né? A gente, depois de ter realizado esse trabalho, a gente começou a pensar o seguinte, né? Que, puxa, a gente está usando o telefone celular, fazendo até que as pessoas utilizassem o telefone celular no espaço expositivo, né? Isso começou a incomodar um pouco a gente, porque a gente, no fundo, se a gente está discutindo a questão do celular, como é que a gente, de certa forma, acaba incentivando, né? Então, a coisa da radiação, que às vezes, de repente, volta e meia, a gente acaba falando um pouco sobre isso e tal, nas apresentações e tal. E a gente pensou, não, peraí, tem uma coisa errada, esse trabalho, ele nos incomoda um pouco ainda. Então, a gente começou a pensar no seguinte, que o trabalho ficaria mais interessante, no caso do GRAMP, né, se nós tivéssemos uma outra relação com aquelas pessoas que estivessem utilizando o telefone celular. E aí dessa ideia, né, dessa nossa preocupação, né, isso foi nos incomodando e tal, nós começamos a conceber um outro projeto, que passou a ter um outro nome, que é o CAPTAS, né, que é justamente o trabalho que está aqui sendo exposto, aqui, né, em Santa Maria. Né. O CAPTAS, ele deixa de ser um trabalho para ser apresentado, para ser visto, né, em espaços expositivos, para ser uma intervenção móvel urbana, né, que nós temos aí, são capas amarelas, que são providas de um sistema similar ao presente no GRAMP. Né. Uma coisa que a gente considera é que o trabalho, ele nunca pode ser exposto no espaço expositivo convencional, né. A gente tem a postura de colocar, muitas vezes, né, o vídeo, que você tem o registro da intervenção que acontece na rua, acontece em qualquer lugar, em qualquer cidade, e o dispositivo, no caso a capa. Né?
Mas normalmente no trabalho, se você não tem o trabalho ali presente realmente, porque o trabalho ele acontece na rua.